assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Zack é meio malandro, tipo aquele cara que sempre dá um jeitinho nas coisas, mas nem sempre do jeito certo. Na real, ele começa o filme saindo da cadeia. Sim, o cara estava preso porque tentou roubar um banco. Só que olha a jogada. Antes de ser pego, ele escondeu o dinheiro roubado num terreno vazio. E adivinha o que aconteceu enquanto ele estava na prisão? Construíram uma escola bem em cima do lugar onde ele escondeu o grana. Aí já viu, né? Zeki sai da cadeia doido para pegar o dinheiro e sumir do mapa, mas descobre que agora tem um colégio no lugar. E o que ele faz? Ele arruma um jeito de se infiltrar lá como professor. Sim, o ex-presidiário vira professor só para poder cavar e pegar o dinheiro escondido. Ele até finge que tem experiência, mas a real é que ele não sabe nadinha de dar aula. A escola chamada Instituto Frida Kahlo é uma bagunça. Os alunos são super indisciplinados, fazem o que querem, ninguém respeita os professores, é gritaria para todo lado. Os professores estão cansados, sem paciência, e a diretora já nem sabe o que fazer. E é nesse caos que o Zeki entra. Só que surpresa! Mesmo sendo um professor nada convencional, Zeki começa a se dar bem com os alunos. Por quê? Porque ele trata eles de igual para igual, não fica com aquele papo todo formal de professor certinho. Ele mete o louco mesmo. Coloca ordem com jeito de bandido, dá bronca, manda desafio, e a molecada começa a respeitar ele. Do jeito deles, claro. Tem uma professora bem certinha na escola, a Lucy. Ela é toda doce, meio atrapalhada, mas tem um coração gigante. E óbvio, ela e o Zeki são completamente diferentes. Mas aí, já dá pra imaginar o que acontece, né? Aos poucos, eles começam a se aproximar e rola aquele clima. Enquanto isso, Zeki ainda tá tentando cavar o buraco e pegar o dinheiro escondido sem ninguém ver. Só que não é tão fácil assim. O buraco tá num lugar complicado, tem alunos sempre por perto, e ele tem que ficar fingindo que é professor de verdade. Ele se envolve cada vez mais com os alunos, começa a ensinar de verdade, do jeito dele, claro, e até ajuda os moleques com problemas pessoais. Vai virando meio que um herói torto, sabe? Claro que nem tudo são flores. Em vários momentos ele quase é desmascarado, tem confusão, briga, ciúme e muito, mas muito caos. A galera da escola toda é super caricata. Tem a professora desesperada, o diretor que não manda em nada, os alunos bagunceiros que só querem saber de zoar. É um festival de situações engraçadas e meio doidas. E o legal é que mesmo sendo uma comédia cheia de cenas exageradas e maluquices, o filme acaba mostrando como, às vezes, as pessoas podem mudar, mesmo as que parecem mais perdidas. O Zeki entra ali só pensando em si mesmo, querendo recuperar o dinheiro e ir embora. Mas aos poucos, ele vai se ligando às pessoas, começando a se importar e percebendo que talvez a vida possa ser mais do que só correr atrás de grana. Imagina a cena. Um cara chamado Zack tá saindo da prisão. Ele é meio malandrão, daqueles que sempre arrumam um jeito de fazer as coisas, mesmo que seja tudo errado. Antes de ser preso, ele fez um assalto. Isso mesmo, roubou um banco. Mas não foi pego com o dinheiro, porque ele foi esperto. Escondeu toda a grana num lugar vazio, tipo um terreno baldio. A ideia dele era simples, ficar um tempo preso e, quando saísse, ir lá no mesmo lugar, cavar, pegar o dinheiro e sumir no mundo. Fácil, né? Só que, surpresa. Enquanto ele estava preso, o mundo fora da cadeia continuou girando. E adivinha o que construíram bem em cima do lugar onde ele escondeu o dinheiro? Uma escola. Isso mesmo, uma escola novinha em folha, cheia de alunos, professores e tudo mais. Aí ele vai até o terreno para pegar o dinheiro e pá! Tá lá o Instituto Frida Kahlo, uma escola do ensino médio. Zeki fica indignado, mas não desiste. O dinheiro tá ali, debaixo do pátio, e ele tá determinado a pegar. Então ele bola um plano maluco, se infiltrar na escola como professor. Agora pensa comigo, o cara acabou de sair da cadeia, não tem formação nenhuma, e quer se passar por professor? Pois é. Mas o mundo de Numanches Frida é doido mesmo, e o plano dele, por mais absurdo que pareça, funciona. Como? A escola tá passando por um perrengue enorme. Um dos professores sumiu, o verdadeiro substituto, e a diretora tá desesperada por alguém para dar aula. Zeki aparece, se finge de professor substituto e ninguém verifica nada. O cara entra na escola como se fosse um profissional da educação. Tudo na maior cara de pau. Só que tem um detalhe importante aqui. A escola é uma bagunça gigante. Os alunos são os piores da cidade.
Fazem o que querem, zoam com os professores, jogam papel, quebram as regras, gritam pelos corredores. Ninguém respeita ninguém. E os professores já estão no limite, tipo assim, socorro, quero sumir. E é nesse cenário de loucura que o Zeki chega. Logo no primeiro dia, ele já percebe que aquela escola não é normal. A sala dele é um circo, os alunos riem da cara dele, tiram sarro, aprontam todas. Eles acham que ele é só mais um professor bobo que vai desistir rapidinho, como muitos outros antes dele. Mas aí que vem a surpresa. Zeki não é como os outros. Ele não abaixa a cabeça, ele enfrenta os alunos no mesmo nível deles. Ele grita, encara, responde de volta e até ameaça de verdade. Do jeito maluco dele, claro. Os alunos ficam tipo, opa, esse cara é diferente. Ele não tem medo nenhum da bagunça. E isso começa a chamar a atenção. Enquanto tudo isso tá rolando, ele também tá de olho num objetivo só: cavar o chão do pátio e pegar o dinheiro. Mas não é fácil. Tem gente passando o tempo todo, tem câmeras, tem professor enchendo o saco, e ele precisa ficar disfarçado. À noite ele tenta cavar, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Tipo um guarda vendo ele, ou um aluno ficando no colégio mais tarde. E entre uma aula e outra, ele também conhece os outros professores. O mais importante nessa parte é a professora Lucy. Ela é toda fofinha, super dedicada, acredita nos alunos, tem aquele jeito todo meigo de vamos fazer a diferença. E claro, ela já olha pro Zeki meio torto, achando ele maluco, e ele também acha ela toda esquisita. Mas rola aquele clima de rivalidade engraçada, sabe? Mesmo fingindo que é professor, ele vai se metendo cada vez mais nas confusões da escola. Ele tá ali só pelo dinheiro, mas já começa a virar parte da bagunça. Os alunos começam a respeitar ele, na marra, mas respeitam. E ele começa a virar tipo o professor maluco que fala a língua deles. E por quê? Porque ele não é normal. Ele é todo na base da loucura e da coragem. Ele começa a tratar os alunos de um jeito completamente diferente. Ele não faz discurso bonitinho, não tenta dar lição de moral, nada disso. Ele vai no jeito dele, meio bruto, meio engraçado e super direto. Se os alunos falam alto, ele grita mais. Se eles jogam papel nele, ele devolve. Se um desafia, ele desafia de volta. E sabe o que acontece? Os alunos ficam chocados. Eles nunca viram um professor assim. E aos poucos, em vez de fazerem mais bagunça, eles começam a respeitar o Zeki. Do jeito torto deles, claro. Tipo, esse cara é maluco, mas é da hora. E isso muda tudo. Mas calma, porque o Zeki ainda tá focado no plano do dinheiro. Toda noite ele tenta cavar no pátio, mas sempre dá ruim. Ou tem segurança passando, ou câmera filmando, ou aparece algum aluno pentelho que ficou até mais tarde. Ele tenta de tudo, cavar rápido, disfarçar, se esconder, mas sempre dá uma zica. Enquanto isso, o dia a dia dele como professor vai ficando mais enrolado. Ele tem que preparar aula, lidar com os outros professores que vivem desconfiados. E principalmente com a professora Lucy. Lembra dela? Toda doce, fofa, dedicada, certinha, o total oposto do Zeki. E aí começa a parte divertida. Os dois vivem se bicando. A Lucy vê o Zeki como um problema. Ela acha que ele é agressivo, sem jeito, e que vai estragar ainda mais os alunos. Mas ao mesmo tempo, ela também começa a perceber que ele está conseguindo o que ninguém conseguiu: controlar a turma. Do jeito maluco dele, claro, mas está funcionando. E aí, mesmo reclamando, ela começa a prestar atenção nele. Já o Zeki, que entrou ali só pensando em dinheiro, começa a se envolver com os alunos sem perceber. Ele descobre que muitos deles têm vidas difíceis, que alguns sofrem em casa, outros são só desmotivados, e muitos só precisam de alguém que acredite neles. E mesmo sem querer virar herói, ele começa a ajudar. Tipo, incentiva, briga, dá conselhos do jeito tosco, mas funciona. Tem uma parte muito legal aqui. A escola vai participar de uma competição de talentos com outras escolas. A Lucy quer que a turma do Zeki participe, mas os alunos não estão nem aí. E quem acaba convencendo eles? O próprio Zeki. Ele usa um jeitão meio de desafio, tipo, aposto que vocês não têm coragem. E a galera entra no jogo. Começam a ensaiar, a se dedicar, e a coisa vai pegando forma. Durante esse processo, a Lucy e o Zeki vão se aproximando. Não é nada meloso, mas dá pra ver que um começa a amolecer o coração do outro. Ela vê que ele tem um lado bom, mesmo todo errado.
e ele começa a curtir a ideia de ser alguém diferente do ladrão que era. Só que ele continua com aquela batalha interna. Pega o dinheiro e foge, ou fica e muda de vida. Enquanto isso, as tentativas de cavar continuam dando errado. A frustração vai crescendo, mas ele também vai ficando mais envolvido com a escola. Começa a perceber que, pela primeira vez, as pessoas ali confiam nele. E isso mexe com ele, porque ele nunca teve isso antes. Zack é meio malandro, tipo aquele cara que sempre dá um jeitinho nas coisas, mas nem sempre do jeito certo. Na real, ele começa o filme saindo da cadeia. Sim, o cara estava preso porque tentou roubar um banco. Só que olha a jogada. Antes de ser pego, ele escondeu o dinheiro roubado num terreno vazio. E adivinha o que aconteceu enquanto ele estava na prisão? Construíram uma escola bem em cima do lugar onde ele escondeu o grana. Aí já viu, né? Zeki sai da cadeia doido para pegar o dinheiro e sumir do mapa, mas descobre que agora tem um colégio no lugar. E o que ele faz? Ele arruma um jeito de se infiltrar lá como professor. Sim, o ex-presidiário vira professor só para poder cavar e pegar o dinheiro escondido. Ele até finge que tem experiência, mas a real é que ele não sabe nadinha de dar aula. A escola chamada Instituto Frida Kahlo é uma bagunça. Os alunos são super indisciplinados, fazem o que querem, ninguém respeita os professores, é gritaria para todo lado. Os professores estão cansados, sem paciência, e a diretora já nem sabe o que fazer. E é nesse caos que o Zeki entra. Só que surpresa! Mesmo sendo um professor nada convencional, Zeki começa a se dar bem com os alunos. Por quê? Porque ele trata eles de igual para igual, não fica com aquele papo todo formal de professor certinho. Ele mete o louco mesmo. Coloca ordem com jeito de bandido, dá bronca, manda desafio, e a molecada começa a respeitar ele. Do jeito deles, claro. Tem uma professora bem certinha na escola, a Lucy. Ela é toda doce, meio atrapalhada, mas tem um coração gigante. E óbvio, ela e o Zeki são completamente diferentes. Mas aí, já dá pra imaginar o que acontece, né? Aos poucos, eles começam a se aproximar e rola aquele clima. Enquanto isso, Zeki ainda tá tentando cavar o buraco e pegar o dinheiro escondido sem ninguém ver. Só que não é tão fácil assim. O buraco tá num lugar complicado, tem alunos sempre por perto, e ele tem que ficar fingindo que é professor de verdade. Ele se envolve cada vez mais com os alunos, começa a ensinar de verdade, do jeito dele, claro, e até ajuda os moleques com problemas pessoais. Vai virando meio que um herói torto, sabe? Claro que nem tudo são flores. Em vários momentos ele quase é desmascarado, tem confusão, briga, ciúme e muito, mas muito caos. A galera da escola toda é super caricata. Tem a professora desesperada, o diretor que não manda em nada, os alunos bagunceiros que só querem saber de zoar. É um festival de situações engraçadas e meio doidas. E o legal é que, mesmo sendo uma comédia cheia de cenas exageradas e maluquices, o filme acaba mostrando como, às vezes, as pessoas podem mudar, mesmo as que parecem mais perdidas. O Zeki entra ali só pensando em si mesmo, querendo recuperar o dinheiro e ir embora. Mas aos poucos, ele vai se ligando às pessoas, começando a se importar e percebendo que talvez a vida possa ser mais do que só correr atrás de grana. Imagina a cena. Um cara chamado Zack tá saindo da prisão. Ele é meio malandrão, daqueles que sempre arrumam um jeito de fazer as coisas, mesmo que seja tudo errado. Antes de ser preso, ele fez um assalto. Isso mesmo, roubou um banco. Mas não foi pego com o dinheiro, porque ele foi esperto. Escondeu toda a grana num lugar vazio, tipo um terreno baldio. A ideia dele era simples, ficar um tempo preso e, quando saísse, ir lá no mesmo lugar, cavar, pegar o dinheiro e sumir no mundo. Fácil, né? Só que, surpresa. Enquanto ele estava preso, o mundo fora da cadeia continuou girando. E adivinha o que construíram bem em cima do lugar onde ele escondeu o dinheiro? Uma escola. Isso mesmo, uma escola novinha em folha, cheia de alunos, professores e tudo mais. Aí ele vai até o terreno para pegar o dinheiro e pá! Tá lá o Instituto Frida Kahlo, uma escola do ensino médio. Zeki fica indignado, mas não desiste. O dinheiro tá ali, debaixo do pátio, e ele tá determinado a pegar. Então ele bola um plano maluco, se infiltrar na escola como professor. Agora pensa comigo, o cara acabou de sair da cadeia, não tem formação nenhuma, e quer se passar por professor? Pois é. Mas o mundo de Numanches Frida é doido mesmo, e o plano dele, por mais absurdo que pareça, funciona. Como? A escola tá passando por um perrengue enorme. Um dos professores sumiu, o verdadeiro substituto, e a diretora tá desesperada por alguém para dar aula.
Zeki aparece, se finge de professor substituto e ninguém verifica nada. O cara entra na escola como se fosse um profissional da educação. Tudo na maior cara de pau. Só que tem um detalhe importante aqui. A escola é uma bagunça gigante. Os alunos são os piores da cidade. Fazem o que querem, zoam com os professores, jogam papel, quebram as regras, gritam pelos corredores. Ninguém respeita ninguém. E os professores já estão no limite, tipo assim, socorro, quero sumir. E é nesse cenário de loucura que o Zeki chega. Logo no primeiro dia, ele já percebe que aquela escola não é normal. A sala dele é um circo, os alunos riem da cara dele, tiram sarro, aprontam todas. Eles acham que ele é só mais um professor bobo que vai desistir rapidinho, como muitos outros antes dele. Mas aí que vem a surpresa. Zeki não é como os outros. Ele não abaixa a cabeça, ele enfrenta os alunos no mesmo nível deles. Ele grita, encara, responde de volta e até ameaça de verdade. Do jeito maluco dele, claro. Os alunos ficam tipo, opa, esse cara é diferente. Ele não tem medo nenhum da bagunça. E isso começa a chamar a atenção. Enquanto tudo isso tá rolando, ele também tá de olho num objetivo só, cavar o chão do pátio e pegar o dinheiro. Mas não é fácil. Tem gente passando o tempo todo, tem câmeras, tem professor enchendo o saco, e ele precisa ficar disfarçado. À noite ele tenta cavar, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Tipo um guarda vendo ele, ou um aluno ficando no colégio mais tarde. E entre uma aula e outra, ele também conhece os outros professores. O mais importante nessa parte é a professora Lucy. Ela é toda fofinha, super dedicada, acredita nos alunos, tem aquele jeito todo meigo de vamos fazer a diferença. E claro, ela já olha pro Zeki meio torto, achando ele maluco, e ele também acha ela toda esquisita. Mas rola aquele clima de rivalidade engraçada, sabe? Mesmo fingindo que é professor, ele vai se metendo cada vez mais nas confusões da escola. Ele tá ali só pelo dinheiro, mas já começa a virar parte da bagunça. Os alunos começam a respeitar ele, na marra, mas respeitam. E ele começa a virar tipo o professor maluco que fala a língua deles. E por quê? Porque ele não é normal. Ele é todo na base da loucura e da coragem. Ele começa a tratar os alunos de um jeito completamente diferente. Ele não faz discurso bonitinho, não tenta dar lição de moral, nada disso. Ele vai no jeito dele, meio bruto, meio engraçado e super direto. Se os alunos falam alto, ele grita mais. Se eles jogam papel nele, ele devolve. Se um desafia, ele desafia de volta. E sabe o que acontece? Os alunos ficam chocados. Eles nunca viram um professor assim. E aos poucos, em vez de fazerem mais bagunça, eles começam a respeitar o Zeki. Do jeito torto deles, claro. Tipo, esse cara é maluco, mas é da hora. E isso muda tudo. Mas calma, porque o Zeki ainda tá focado no plano do dinheiro. Toda noite ele tenta cavar no pátio, mas sempre dá ruim. Ou tem segurança passando, ou câmera filmando, ou aparece algum aluno pentelho que ficou até mais tarde. Ele tenta de tudo, cavar rápido, disfarçar, se esconder, mas sempre dá uma zica. Enquanto isso, o dia a dia dele como professor vai ficando mais enrolado. Ele tem que preparar aula, lidar com os outros professores que vivem desconfiados. E principalmente com a professora Lucy. Lembra dela? Toda doce, fofa, dedicada, certinha, o total oposto do Zeki. E aí começa a parte divertida. Os dois vivem se bicando. A Lucy vê o Zeki como um problema. Ela acha que ele é agressivo, sem jeito, e que vai estragar ainda mais os alunos. Mas ao mesmo tempo, ela também começa a perceber que ele está conseguindo o que ninguém conseguiu: controlar a turma. Do jeito maluco dele, claro, mas está funcionando. E aí, mesmo reclamando, ela começa a prestar atenção nele. Já o Zeki, que entrou ali só pensando em dinheiro, começa a se envolver com os alunos sem perceber. Ele descobre que muitos deles têm vidas difíceis, que alguns sofrem em casa, outros são só desmotivados, e muitos só precisam de alguém que acredite neles. E mesmo sem querer virar herói, ele começa a ajudar. Tipo, incentiva, briga, dá conselhos do jeito tosco, mas funciona. Tem uma parte muito legal aqui. A escola vai participar de uma competição de talentos com outras escolas. A Lucy quer que a turma do Zeki participe, mas os alunos não estão nem aí. E quem acaba convencendo eles? O próprio Zeki. Ele usa um jeitão meio de desafio, tipo, aposto que vocês não têm coragem, e a galera entra no jogo.
começam a ensaiar, a se dedicar, e a coisa vai pegando forma. Durante esse processo, a Lucy e o Zeki vão se aproximando. Não é nada meloso, mas dá pra ver que um começa a amolecer o coração do outro. Ela vê que ele tem um lado bom, mesmo todo errado, e ele começa a curtir a ideia de ser alguém diferente do ladrão que era. Só que ele continua com aquela batalha interna. Pega o dinheiro e foge, ou fica e muda de vida. Enquanto isso, as tentativas de cavar continuam dando errado. A frustração vai crescendo, mas ele também vai ficando mais envolvido com a escola. Começa a perceber que, pela primeira vez, as pessoas ali confiam nele. E isso mexe com ele, porque ele nunca teve isso antes. Zeki é meio malandro, tipo aquele cara que sempre dá um jeitinho nas coisas, mas nem sempre do jeito certo. Na real, ele começa o filme saindo da cadeia. Sim, o cara estava preso porque tentou roubar um banco. Só que olha a jogada. Antes de ser pego, ele escondeu o dinheiro roubado num terreno vazio. E adivinha o que aconteceu enquanto ele estava na prisão? Construíram uma escola bem em cima do lugar onde ele escondeu o grana. Aí já viu, né? Zeki sai da cadeia doido para pegar o dinheiro e sumir do mapa, mas descobre que agora tem um colégio no lugar. E o que ele faz? Ele arruma um jeito de se infiltrar lá como professor. Sim, o ex-presidiário vira professor só para poder cavar e pegar o dinheiro escondido. Ele até finge que tem experiência, mas a real é que ele não sabe nadinha de dar aula. A escola chamada Instituto Frida Kahlo é uma bagunça. Os alunos são super indisciplinados, fazem o que querem, ninguém respeita os professores, é gritaria para todo lado. Os professores estão cansados, sem paciência, e a diretora já nem sabe o que fazer. E é nesse caos que o Zeki entra. Só que surpresa! Mesmo sendo um professor nada convencional, Zeki começa a se dar bem com os alunos. Por quê? Porque ele trata eles de igual para igual, não fica com aquele papo todo formal de professor certinho. Ele mete o louco mesmo. Coloca ordem com jeito de bandido, dá bronca, manda desafio, e a molecada começa a respeitar ele. Do jeito deles, claro. Tem uma professora bem certinha na escola, a Lucy. Ela é toda doce, meio atrapalhada, mas tem um coração gigante. E óbvio, ela e o Zeki são completamente diferentes. Mas aí, já dá pra imaginar o que acontece, né? Aos poucos, eles começam a se aproximar e rola aquele clima. Enquanto isso, Zeki ainda tá tentando cavar o buraco e pegar o dinheiro escondido sem ninguém ver. Só que não é tão fácil assim. O buraco tá num lugar complicado, tem alunos sempre por perto, e ele tem que ficar fingindo que é professor de verdade. Ele se envolve cada vez mais com os alunos, começa a ensinar de verdade, do jeito dele, claro, e até ajuda os moleques com problemas pessoais. Vai virando meio que um herói torto, sabe? Claro que nem tudo são flores. Em vários momentos ele quase é desmascarado, tem confusão, briga, ciúme e muito, mas muito caos. A galera da escola toda é super caricata. Tem a professora desesperada, o diretor que não manda em nada, os alunos bagunceiros que só querem saber de zoar. É um festival de situações engraçadas e meio doidas. E o legal é que, mesmo sendo uma comédia cheia de cenas exageradas e maluquices, o filme acaba mostrando como, às vezes, as pessoas podem mudar, mesmo as que parecem mais perdidas. O Zeki entra ali só pensando em si mesmo, querendo recuperar o dinheiro e ir embora. Mas aos poucos, ele vai se ligando às pessoas, começando a se importar e percebendo que talvez a vida possa ser mais do que só correr atrás de grana. Imagina a cena. Um cara chamado Zeki tá saindo da prisão. Ele é meio malandrão, daqueles que sempre arrumam um jeito de fazer as coisas, mesmo que seja tudo errado. Antes de ser preso, ele fez um assalto. Isso mesmo, roubou um banco. Mas não foi pego com o dinheiro, porque ele foi esperto. Escondeu toda a grana num lugar vazio, tipo um terreno baldio. A ideia dele era simples, ficar um tempo preso e, quando saísse, ir lá no mesmo lugar, cavar, pegar o dinheiro e sumir no mundo. Fácil, né? Só que, surpresa. Enquanto ele estava preso, o mundo fora da cadeia continuou girando. E adivinha o que construíram bem em cima do lugar onde ele escondeu o dinheiro? Uma escola. Isso mesmo, uma escola novinha em folha, cheia de alunos, professores e tudo mais. Aí ele vai até o terreno para pegar o dinheiro e pá! Tá lá o Instituto Frida Kahlo, uma escola do ensino médio. Zeki fica indignado, mas não desiste. O dinheiro tá ali, debaixo do pátio, e ele tá determinado a pegar. Então ele bola um plano maluco, se infiltrar na escola como professor. Agora pensa comigo, o cara acabou de sair da cadeia, não tem formação nenhuma, e quer se passar por professor? Pois é.
Mas o mundo de Numanches Frida é doido mesmo, e o plano dele, por mais absurdo que pareça, funciona. Como? A escola tá passando por um perrengue enorme. Um dos professores sumiu, o verdadeiro substituto, e a diretora tá desesperada por alguém para dar aula. Zeki aparece, se finge de professor substituto e ninguém verifica nada. O cara entra na escola como se fosse um profissional da educação, tudo na maior cara de pau. Só que tem um detalhe importante aqui. A escola é uma bagunça gigante. Os alunos são os piores da cidade. Fazem o que querem, zoam com os professores, jogam papel, quebram as regras, gritam pelos corredores. Ninguém respeita ninguém. E os professores já estão no limite, tipo assim, socorro, quero sumir. E é nesse cenário de loucura que o Zeki chega. Logo no primeiro dia, ele já percebe que aquela escola não é normal. A sala dele é um circo, os alunos riem da cara dele, tiram sarro, aprontam todas. Eles acham que ele é só mais um professor bobo que vai desistir rapidinho, como muitos outros antes dele. Mas aí que vem a surpresa. Zeki não é como os outros. Ele não abaixa a cabeça, ele enfrenta os alunos no mesmo nível deles. Ele grita, encara, responde de volta e até ameaça de verdade. Do jeito maluco dele, claro. Os alunos ficam tipo, opa, esse cara é diferente. Ele não tem medo nenhum da bagunça. E isso começa a chamar a atenção. Enquanto tudo isso tá rolando, ele também tá de olho num objetivo só: cavar o chão do pátio e pegar o dinheiro. Mas não é fácil. Tem gente passando o tempo todo, tem câmeras, tem professor enchendo o saco, e ele precisa ficar disfarçado. À noite ele tenta cavar, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Tipo um guarda vendo ele, ou um aluno ficando no colégio mais tarde. E entre uma aula e outra, ele também conhece os outros professores. O mais importante nessa parte é a professora Lucy. Ela é toda fofinha, super dedicada, acredita nos alunos, tem aquele jeito todo meigo de vamos fazer a diferença. E claro, ela já olha pro Zeki meio torto, achando ele maluco, e ele também acha ela toda esquisita. Mas rola aquele clima de rivalidade engraçada, sabe? Mesmo fingindo que é professor, ele vai se metendo cada vez mais nas confusões da escola. Ele tá ali só pelo dinheiro, mas já começa a virar parte da bagunça. Os alunos começam a respeitar ele, na marra, mas respeitam. E ele começa a virar tipo o professor maluco que fala a língua deles. E por quê? Porque ele não é normal. Ele é todo na base da loucura e da coragem. Ele começa a tratar os alunos de um jeito completamente diferente. Ele não faz discurso bonitinho, não tenta dar lição de moral, nada disso. Ele vai no jeito dele, meio bruto, meio engraçado e super direto. Se os alunos falam alto, ele grita mais. Se eles jogam papel nele, ele devolve. Se um desafia, ele desafia de volta. E sabe o que acontece? Os alunos ficam chocados. Eles nunca viram um professor assim. E aos poucos, em vez de fazerem mais bagunça, eles começam a respeitar o Zeki. Do jeito torto deles, claro. Tipo, esse cara é maluco, mas é da hora. E isso muda tudo. Mas calma, porque o Zeki ainda tá focado no plano do dinheiro. Toda noite ele tenta cavar no pátio, mas sempre dá ruim. Ou tem segurança passando, ou câmera filmando, ou aparece algum aluno pentelho que ficou até mais tarde. Ele tenta de tudo, cavar rápido, disfarçar, se esconder, mas sempre dá uma zica. Enquanto isso, o dia a dia dele como professor vai ficando mais enrolado. Ele tem que preparar aula, lidar com os outros professores que vivem desconfiados. E principalmente com a professora Lucy. Lembra dela? Toda doce, fofa, dedicada, certinha, o total oposto do Zeki. E aí começa a parte divertida. Os dois vivem se bicando. A Lucy vê o Zeki como um problema. Ela acha que ele é agressivo, sem jeito, e que vai estragar ainda mais os alunos. Mas ao mesmo tempo, ela também começa a perceber que ele está conseguindo o que ninguém conseguiu: controlar a turma. Do jeito maluco dele, claro, mas está funcionando. E aí, mesmo reclamando, ela começa a prestar atenção nele. Já o Zeki, que entrou ali só pensando em dinheiro, começa a se envolver com os alunos sem perceber. Ele descobre que muitos deles têm vidas difíceis, que alguns sofrem em casa, outros são só desmotivados, e muitos só precisam de alguém que acredite neles. E mesmo sem querer virar herói, ele começa a ajudar. Tipo, incentiva, briga, dá conselhos do jeito tosco, mas funciona. Tem uma parte muito legal aqui. A escola vai participar de uma competição de talentos com outras escolas.
A Lucy quer que a turma do Zeki participe, mas os alunos não estão nem aí. E quem acaba convencendo eles? O próprio Zeki. Ele usa um jeitão meio de desafio, tipo, aposto que vocês não têm coragem. E a galera entra no jogo. Começam a ensaiar, a se dedicar, e a coisa vai pegando forma. Durante esse processo, a Lucy e o Zeki vão se aproximando. Não é nada meloso, mas dá pra ver que um começa a amolecer o coração do outro. Ela vê que ele tem um lado bom, mesmo todo errado, e ele começa a curtir a ideia de ser alguém diferente do ladrão que era. Só que ele continua com aquela batalha interna. Pega o dinheiro e foge, ou fica e muda de vida. Enquanto isso, as tentativas de cavar continuam dando errado. A frustração vai crescendo, mas ele também vai ficando mais envolvido com a escola. Começa a perceber que, pela primeira vez, as pessoas ali confiam nele. E isso mexe com ele, porque ele nunca teve isso antes. Zeki é meio malandro, tipo aquele cara que sempre dá um jeitinho nas coisas, mas nem sempre do jeito certo. Na real, ele começa o filme saindo da cadeia. Sim, o cara estava preso porque tentou roubar um banco. Só que olha a jogada. Antes de ser pego, ele escondeu o dinheiro roubado num terreno vazio. E adivinha o que aconteceu enquanto ele estava na prisão? Construíram uma escola bem em cima do lugar onde ele escondeu o grana. Aí já viu, né? Zeki sai da cadeia doido para pegar o dinheiro e sumir do mapa, mas descobre que agora tem um colégio no lugar. E o que ele faz? Ele arruma um jeito de se infiltrar lá como professor. Sim, o ex-presidiário vira professor só para poder cavar e pegar o dinheiro escondido. Ele até finge que tem experiência, mas a real é que ele não sabe nadinha de dar aula. A escola chamada Instituto Frida Kahlo é uma bagunça. Os alunos são super indisciplinados, fazem o que querem, ninguém respeita os professores, é gritaria para todo lado. Os professores estão cansados, sem paciência, e a diretora já nem sabe o que fazer. E é nesse caos que o Zeki entra. Só que surpresa! Mesmo sendo um professor nada convencional, Zeki começa a se dar bem com os alunos. Por quê? Porque ele trata eles de igual para igual, não fica com aquele papo todo formal de professor certinho. Ele mete o louco mesmo. Coloca ordem com jeito de bandido, dá bronca, manda desafio, e a molecada começa a respeitar ele. Do jeito deles, claro. Tem uma professora bem certinha na escola, a Lucy. Ela é toda doce, meio atrapalhada, mas tem um coração gigante. E óbvio, ela e o Zeki são completamente diferentes. Mas aí, já dá pra imaginar o que acontece, né? Aos poucos, eles começam a se aproximar e rola aquele clima. Enquanto isso, Zeki ainda tá tentando cavar o buraco e pegar o dinheiro escondido sem ninguém ver. Só que não é tão fácil assim. O buraco tá num lugar complicado, tem alunos sempre por perto, e ele tem que ficar fingindo que é professor de verdade. Ele se envolve cada vez mais com os alunos, começa a ensinar de verdade, do jeito dele, claro, e até ajuda os moleques com problemas pessoais. Vai virando meio que um herói torto, sabe? Claro que nem tudo são flores. Em vários momentos ele quase é desmascarado, tem confusão, briga, ciúme e muito, mas muito caos. A galera da escola toda é super caricata. Tem a professora desesperada, o diretor que não manda em nada, os alunos bagunceiros que só querem saber de zoar. É um festival de situações engraçadas e meio doidas. E o legal é que, mesmo sendo uma comédia cheia de cenas exageradas e maluquices, o filme acaba mostrando como, às vezes, as pessoas podem mudar, mesmo as que parecem mais perdidas. O Zeki entra ali só pensando em si mesmo, querendo recuperar o dinheiro e ir embora. Mas aos poucos, ele vai se ligando às pessoas, começando a se importar e percebendo que talvez a vida possa ser mais do que só correr atrás de grana. Imagina a cena. Um cara chamado Zeki tá saindo da prisão. Ele é meio malandrão, daqueles que sempre arrumam um jeito de fazer as coisas, mesmo que seja tudo errado. Antes de ser preso, ele fez um assalto. Isso mesmo, roubou um banco. Mas não foi pego com o dinheiro, porque ele foi esperto. Escondeu toda a grana num lugar vazio, tipo um terreno baldio. A ideia dele era simples, ficar um tempo preso e, quando saísse, ir lá no mesmo lugar, cavar, pegar o dinheiro e sumir no mundo. Fácil, né? Só que, surpresa. Enquanto ele estava preso, o mundo fora da cadeia continuou girando. E adivinha o que construíram bem em cima do lugar onde ele escondeu o dinheiro? Uma escola. Isso mesmo, uma escola novinha em folha, cheia de alunos, professores e tudo mais. Aí ele vai até o terreno para pegar o dinheiro e pá! Tá lá o Instituto Frida Kahlo, uma escola do ensino médio. Zeki fica indignado, mas não desiste. O dinheiro tá ali, debaixo do pátio.
E ele tá determinado a pegar. Então ele bola um plano maluco, se infiltrar na escola como professor. Agora pensa comigo, o cara acabou de sair da cadeia, não tem formação nenhuma, e quer se passar por professor? Pois é. Mas o mundo de Numanches Frida é doido mesmo, e o plano dele, por mais absurdo que pareça, funciona. Como? A escola tá passando por um perrengue enorme. Um dos professores sumiu, o verdadeiro substituto, e a diretora tá desesperada por alguém para dar aula. Zeki aparece, se finge de professor substituto e ninguém verifica nada. O cara entra na escola como se fosse um profissional da educação. Tudo na maior cara de pau. Só que tem um detalhe importante aqui. A escola é uma bagunça gigante. Os alunos são os piores da cidade. Fazem o que querem, zoam com os professores, jogam papel, quebram as regras, gritam pelos corredores. Ninguém respeita ninguém. E os professores já estão no limite, tipo assim, socorro, quero sumir. E é nesse cenário de loucura que o Zeki chega. Logo no primeiro dia, ele já percebe que aquela escola não é normal. A sala dele é um circo, os alunos riem da cara dele, tiram sarro, aprontam todas. Eles acham que ele é só mais um professor bobo que vai desistir rapidinho, como muitos outros antes dele. Mas aí que vem a surpresa. Zeki não é como os outros. Ele não abaixa a cabeça, ele enfrenta os alunos no mesmo nível deles. Ele grita, encara, responde de volta e até ameaça de verdade. Do jeito maluco dele, claro. Os alunos ficam tipo, opa, esse cara é diferente. Ele não tem medo nenhum da bagunça. E isso começa a chamar a atenção. Enquanto tudo isso tá rolando, ele também tá de olho num objetivo só: cavar o chão do pátio e pegar o dinheiro. Mas não é fácil. Tem gente passando o tempo todo, tem câmeras, tem professor enchendo o saco, e ele precisa ficar disfarçado. À noite ele tenta cavar, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Tipo um guarda vendo ele, ou um aluno ficando no colégio mais tarde. E entre uma aula e outra, ele também conhece os outros professores. O mais importante nessa parte é a professora Lucy. Ela é toda fofinha, super dedicada, acredita nos alunos, tem aquele jeito todo meigo de vamos fazer a diferença. E claro, ela já olha pro Zeki meio torto, achando ele maluco, e ele também acha ela toda esquisita. Mas rola aquele clima de rivalidade engraçada, sabe? Mesmo fingindo que é professor, ele vai se metendo cada vez mais nas confusões da escola. Ele tá ali só pelo dinheiro, mas já começa a virar parte da bagunça. Os alunos começam a respeitar ele, na marra, mas respeitam. E ele começa a virar tipo o professor maluco que fala a língua deles. E por quê? Porque ele não é normal. Ele é todo na base da loucura e da coragem. Ele começa a tratar os alunos de um jeito completamente diferente. Ele não faz discurso bonitinho, não tenta dar lição de moral, nada disso. Ele vai no jeito dele, meio bruto, meio engraçado e super direto. Se os alunos falam alto, ele grita mais. Se eles jogam papel nele, ele devolve. Se um desafia, ele desafia de volta. E sabe o que acontece? Os alunos ficam chocados. Eles nunca viram um professor assim. E aos poucos, em vez de fazerem mais bagunça, eles começam a respeitar o Zeki. Do jeito torto deles, claro. Tipo, esse cara é maluco, mas é da hora. E isso muda tudo. Mas calma, porque o Zeki ainda tá focado no plano do dinheiro. Toda noite ele tenta cavar no pátio, mas sempre dá ruim. Ou tem segurança passando, ou câmera filmando, ou aparece algum aluno pentelho que ficou até mais tarde. Ele tenta de tudo, cavar rápido, disfarçar, se esconder, mas sempre dá uma zica. Enquanto isso, o dia a dia dele como professor vai ficando mais enrolado. Ele tem que preparar aula, lidar com os outros professores que vivem desconfiados. E principalmente com a professora Lucy. Lembra dela? Toda doce, fofa, dedicada, certinha, o total oposto do Zeki. E aí começa a parte divertida. Os dois vivem se bicando. A Lucy vê o Zeki como um problema. Ela acha que ele é agressivo, sem jeito, e que vai estragar ainda mais os alunos. Mas ao mesmo tempo, ela também começa a perceber que ele está conseguindo o que ninguém conseguiu: controlar a turma. Do jeito maluco dele, claro, mas está funcionando. E aí, mesmo reclamando, ela começa a prestar atenção nele. Já o Zeki, que entrou ali só pensando em dinheiro, começa a se envolver com os alunos sem perceber. Ele descobre que muitos deles têm vidas difíceis, que alguns sofrem em casa, outros são só desmotivados, e muitos só precisam de alguém que acredite neles.
E mesmo sem querer virar herói, ele começa a ajudar. Tipo, incentiva, briga, dá conselhos do jeito tosco, mas funciona. Tem uma parte muito legal aqui. A escola vai participar de uma competição de talentos com outras escolas. A Lucy quer que a turma do Zeki participe, mas os alunos não estão nem aí. E quem acaba convencendo eles? O próprio Zeki. Ele usa um jeitão meio de desafio, tipo, aposto que vocês não têm coragem. E a galera entra no jogo. Começam a ensaiar, a se dedicar, e a coisa vai pegando forma. Durante esse processo, a Lucy e o Zeki vão se aproximando. Não é nada meloso, mas dá pra ver que um começa a amolecer o coração do outro. Ela vê que ele tem um lado bom, mesmo todo errado, e ele começa a curtir a ideia de ser alguém diferente do ladrão que era. Só que ele continua com aquela batalha interna. Pega o dinheiro e foge, ou fica e muda de vida. Enquanto isso, as tentativas de cavar continuam dando errado. A frustração vai crescendo, mas ele também vai ficando mais envolvido com a escola. Começa a perceber que, pela primeira vez, as pessoas ali confiam nele. E isso mexe com ele, porque ele nunca teve isso antes. Zeki é meio malandro, tipo aquele cara que sempre dá um jeitinho nas coisas, mas nem sempre do jeito certo. Na real, ele começa o filme saindo da cadeia. Sim, o cara estava preso porque tentou roubar um banco. Só que olha a jogada. Antes de ser pego, ele escondeu o dinheiro roubado num terreno vazio. E adivinha o que aconteceu enquanto ele estava na prisão? Construíram uma escola bem em cima do lugar onde ele escondeu o grana. Aí já viu, né? Zeki sai da cadeia doido para pegar o dinheiro e sumir do mapa, mas descobre que agora tem um colégio no lugar. E o que ele faz? Ele arruma um jeito de se infiltrar lá como professor. Sim, o ex-presidiário vira professor só para poder cavar e pegar o dinheiro escondido. Ele até finge que tem experiência, mas a real é que ele não sabe nadinha de dar aula. A escola chamada Instituto Frida Kahlo é uma bagunça. Os alunos são super indisciplinados, fazem o que querem, ninguém respeita os professores, é gritaria para todo lado. Os professores estão cansados, sem paciência, e a diretora já nem sabe o que fazer. E é nesse caos que o Zeki entra. Só que surpresa! Mesmo sendo um professor nada convencional, Zeki começa a se dar bem com os alunos. Por quê? Porque ele trata eles de igual para igual, não fica com aquele papo todo formal de professor certinho. Ele mete o louco mesmo. Coloca ordem com jeito de bandido, dá bronca, manda desafio, e a molecada começa a respeitar ele. Do jeito deles, claro. Tem uma professora bem certinha na escola, a Lucy. Ela é toda doce, meio atrapalhada, mas tem um coração gigante. E óbvio, ela e o Zeki são completamente diferentes. Mas aí, já dá pra imaginar o que acontece, né? Aos poucos, eles começam a se aproximar e rola aquele clima. Enquanto isso, Zeki ainda tá tentando cavar o buraco e pegar o dinheiro escondido sem ninguém ver. Só que não é tão fácil assim. O buraco tá num lugar complicado, tem alunos sempre por perto, e ele tem que ficar fingindo que é professor de verdade. Ele se envolve cada vez mais com os alunos, começa a ensinar de verdade, do jeito dele, claro, e até ajuda os moleques com problemas pessoais. Vai virando meio que um herói torto, sabe? Claro que nem tudo são flores. Em vários momentos ele quase é desmascarado, tem confusão, briga, ciúme e muito, mas muito caos. A galera da escola toda é super caricata. Tem a professora desesperada, o diretor que não manda em nada, os alunos bagunceiros que só querem saber de zoar. É um festival de situações engraçadas e meio doidas. E o legal é que, mesmo sendo uma comédia cheia de cenas exageradas e maluquices, o filme acaba mostrando como, às vezes, as pessoas podem mudar, mesmo as que parecem mais perdidas. O Zeki entra ali só pensando em si mesmo, querendo recuperar o dinheiro e ir embora. Mas aos poucos, ele vai se ligando às pessoas, começando a se importar e percebendo que talvez a vida possa ser mais do que só correr atrás de grana. Imagina a cena. Um cara chamado Zeki tá saindo da prisão. Ele é meio malandrão, daqueles que sempre arrumam um jeito de fazer as coisas, mesmo que seja tudo errado. Antes de ser preso, ele fez um assalto. Isso mesmo, roubou um banco. Mas não foi pego com o dinheiro, porque ele foi esperto. Escondeu toda a grana num lugar vazio, tipo um terreno baldio. A ideia dele era simples. Ficar um tempo preso e, quando saísse, ir lá no mesmo lugar, cavar, pegar o dinheiro e sumir no mundo. Fácil, né? Só que... surpresa! Enquanto ele estava preso, o mundo fora da cadeia continuou girando. E adivinha o que construíram bem em cima do lugar onde ele escondeu o dinheiro? Uma escola.
Isso mesmo, uma escola novinha em folha, cheia de alunos, professores e tudo mais. Aí ele vai até o terreno para pegar o dinheiro e pá! Tá lá o Instituto Frida Kahlo, uma escola do ensino médio. Zeki fica indignado, mas não desiste. O dinheiro tá ali, debaixo do pátio, e ele tá determinado a pegar. Então ele bola um plano maluco, se infiltrar na escola como professor. Agora pensa comigo, o cara acabou de sair da cadeia, não tem formação nenhuma, e quer se passar por professor? Pois é. Mas o mundo de Numanches Frida é doido mesmo, e o plano dele, por mais absurdo que pareça, funciona. Como? A escola tá passando por um perrengue enorme. Um dos professores sumiu, o verdadeiro substituto, e a diretora tá desesperada por alguém para dar aula. Zeki aparece, se finge de professor substituto e ninguém verifica nada. O cara entra na escola como se fosse um profissional da educação. Tudo na maior cara de pau. Só que tem um detalhe importante aqui. A escola é uma bagunça gigante. Os alunos são os piores da cidade. Fazem o que querem, zoam com os professores, jogam papel, quebram as regras, gritam pelos corredores. Ninguém respeita ninguém. E os professores já estão no limite, tipo assim, socorro, quero sumir. E é nesse cenário de loucura que o Zeki chega. Logo no primeiro dia, ele já percebe que aquela escola não é normal. A sala dele é um circo, os alunos riem da cara dele, tiram sarro, aprontam todas. Eles acham que ele é só mais um professor bobo que vai desistir rapidinho, como muitos outros antes dele. Mas aí que vem a surpresa. Zeki não é como os outros. Ele não abaixa a cabeça, ele enfrenta os alunos no mesmo nível deles. Ele grita, encara, responde de volta e até ameaça de verdade. Do jeito maluco dele, claro. Os alunos ficam tipo, opa, esse cara é diferente. Ele não tem medo nenhum da bagunça. E isso começa a chamar a atenção. Enquanto tudo isso tá rolando, ele também tá de olho num objetivo só: cavar o chão do pátio e pegar o dinheiro. Mas não é fácil. Tem gente passando o tempo todo, tem câmeras, tem professor enchendo o saco, e ele precisa ficar disfarçado. À noite ele tenta cavar, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Tipo um guarda vendo ele, ou um aluno ficando no colégio mais tarde. E entre uma aula e outra, ele também conhece os outros professores. O mais importante nessa parte é a professora Lucy. Ela é toda fofinha, super dedicada, acredita nos alunos, tem aquele jeito todo meigo de vamos fazer a diferença. E claro, ela já olha pro Zeki meio torto, achando ele maluco, e ele também acha ela toda esquisita. Mas rola aquele clima de rivalidade engraçada, sabe? Mesmo fingindo que é professor, ele vai se metendo cada vez mais nas confusões da escola. Ele tá ali só pelo dinheiro, mas já começa a virar parte da bagunça. Os alunos começam a respeitar ele, na marra, mas respeitam. E ele começa a virar tipo o professor maluco que fala a língua deles. E por quê? Porque ele não é normal. Ele é todo na base da loucura e da coragem. Ele começa a tratar os alunos de um jeito completamente diferente. Ele não faz discurso bonitinho, não tenta dar lição de moral, nada disso. Ele vai no jeito dele, meio bruto, meio engraçado e super direto. Se os alunos falam alto, ele grita mais. Se eles jogam papel nele, ele devolve. Se um desafia, ele desafia de volta. E sabe o que acontece? Os alunos ficam chocados. Eles nunca viram um professor assim. E aos poucos, em vez de fazerem mais bagunça, eles começam a respeitar o Zeki. Do jeito torto deles, claro. Tipo, esse cara é maluco, mas é da hora. E isso muda tudo. Mas calma, porque o Zeki ainda tá focado no plano do dinheiro. Toda noite ele tenta cavar no pátio, mas sempre dá ruim. Ou tem segurança passando, ou câmera filmando, ou aparece algum aluno pentelho que ficou até mais tarde. Ele tenta de tudo, cavar rápido, disfarçar, se esconder, mas sempre dá uma zica. Enquanto isso, o dia a dia dele como professor vai ficando mais enrolado. Ele tem que preparar aula, lidar com os outros professores que vivem desconfiados. E principalmente com a professora Lucy. Lembra dela? Toda doce, fofa, dedicada, certinha, o total oposto do Zeki. E aí começa a parte divertida. Os dois vivem se bicando. A Lucy vê o Zeki como um problema. Ela acha que ele é agressivo, sem jeito, e que vai estragar ainda mais os alunos. Mas ao mesmo tempo, ela também começa a perceber que ele está conseguindo o que ninguém conseguiu: controlar a turma. Do jeito maluco dele, claro, mas está funcionando. E aí, mesmo reclamando, ela começa a prestar atenção nele. Já o Zeki
que entrou ali só pensando em dinheiro, começa a se envolver com os alunos sem perceber. Ele descobre que muitos deles têm vidas difíceis, que alguns sofrem em casa, outros são só desmotivados, e muitos só precisam de alguém que acredite neles. E mesmo sem querer virar herói, ele começa a ajudar. Tipo, incentiva, briga, dá conselhos do jeito tosco, mas funciona. Tem uma parte muito legal aqui. A escola vai participar de uma competição de talentos com outras escolas. A Lucy quer que a turma do Zeki participe, mas os alunos não estão nem aí. E quem acaba convencendo eles? O próprio Zeki. Ele usa um jeitão meio de desafio, tipo, aposto que vocês não têm coragem, e a galera entra no jogo. Começam a ensaiar, a se dedicar, e a coisa vai pegando forma. Durante esse processo, a Lucy e o Zeki vão se aproximando. Não é nada meloso, mas dá pra ver que um começa a amolecer o coração do outro. Ela vê que ele tem um lado bom, mesmo todo errado, e ele começa a curtir a ideia de ser alguém diferente do ladrão que era. Só que ele continua com aquela batalha interna. Pega o dinheiro e foge, ou fica e muda de vida. Enquanto isso, as tentativas de cavar continuam dando errado. A frustração vai crescendo, mas ele também vai ficando mais envolvido com a escola. Começa a perceber que, pela primeira vez, as pessoas ali confiam nele. E isso mexe com ele, porque ele nunca teve isso antes. Zeki é meio malandro, tipo aquele cara que sempre dá um jeitinho nas coisas, mas nem sempre do jeito certo. Na real, ele começa o filme saindo da cadeia. Sim, o cara estava preso porque tentou roubar um banco. Só que olha a jogada. Antes de ser pego, ele escondeu o dinheiro roubado num terreno vazio. E adivinha o que aconteceu enquanto ele estava na prisão? Construíram uma escola bem em cima do lugar onde ele escondeu o grana. Aí já viu, né? Zeki sai da cadeia doido para pegar o dinheiro e sumir do mapa, mas descobre que agora tem um colégio no lugar. E o que ele faz? Ele arruma um jeito de se infiltrar lá como professor. Sim, o ex-presidiário vira professor só para poder cavar e pegar o dinheiro escondido. Ele até finge que tem experiência, mas a real é que ele não sabe nadinha de dar aula. A escola chamada Instituto Frida Kahlo é uma bagunça. Os alunos são super indisciplinados, fazem o que querem, ninguém respeita os professores, é gritaria para todo lado. Os professores estão cansados, sem paciência, e a diretora já nem sabe o que fazer. E é nesse caos que o Zeki entra. Só que surpresa! Mesmo sendo um professor nada convencional, Zeki começa a se dar bem com os alunos. Por quê? Porque ele trata eles de igual para igual, não fica com aquele papo todo formal de professor certinho. Ele mete o louco mesmo. Coloca ordem com jeito de bandido, dá bronca, manda desafio, e a molecada começa a respeitar ele. Do jeito deles, claro. Tem uma professora bem certinha na escola, a Lucy. Ela é toda doce, meio atrapalhada, mas tem um coração gigante. E óbvio, ela e o Zeki são completamente diferentes. Mas aí, já dá pra imaginar o que acontece, né? Aos poucos, eles começam a se aproximar e rola aquele clima. Enquanto isso, Zeki ainda tá tentando cavar o buraco e pegar o dinheiro escondido sem ninguém ver. Só que não é tão fácil assim. O buraco tá num lugar complicado, tem alunos sempre por perto, e ele tem que ficar fingindo que é professor de verdade. Ele se envolve cada vez mais com os alunos, começa a ensinar de verdade, do jeito dele, claro, e até ajuda os moleques com problemas pessoais. Vai virando meio que um herói torto, sabe? Claro que nem tudo são flores. Em vários momentos ele quase é desmascarado, tem confusão, briga, ciúme e muito, mas muito caos. A galera da escola toda é super caricata. Tem a professora desesperada, o diretor que não manda em nada, os alunos bagunceiros que só querem saber de zoar. É um festival de situações engraçadas e meio doidas. E o legal é que, mesmo sendo uma comédia cheia de cenas exageradas e maluquices, o filme acaba mostrando como, às vezes, as pessoas podem mudar, mesmo as que parecem mais perdidas. O Zeki entra ali só pensando em si mesmo, querendo recuperar o dinheiro e ir embora. Mas aos poucos, ele vai se ligando às pessoas, começando a se importar e percebendo que talvez a vida possa ser mais do que só correr atrás de grana. Imagina a cena. Um cara chamado Zeki tá saindo da prisão. Ele é meio malandrão, daqueles que sempre arrumam um jeito de fazer as coisas, mesmo que seja tudo errado. Antes de ser preso, ele fez um assalto. Isso mesmo, roubou um banco. Mas não foi pego com o dinheiro, porque ele foi esperto. Escondeu toda a grana num lugar vazio, tipo um terreno baldio. A ideia dele era simples:
ficar um tempo preso e, quando saísse, ir lá no mesmo lugar, cavar, pegar o dinheiro e sumir no mundo. Fácil, né? Só que, surpresa. Enquanto ele estava preso, o mundo fora da cadeia continuou girando. E adivinha o que construíram bem em cima do lugar onde ele escondeu o dinheiro? Uma escola. Isso mesmo, uma escola novinha em folha, cheia de alunos, professores e tudo mais. Aí ele vai até o terreno para pegar o dinheiro e pá! Tá lá o Instituto Frida Kahlo, uma escola do ensino médio. Zeki fica indignado, mas não desiste. O dinheiro tá ali, debaixo do pátio, e ele tá determinado a pegar. Então ele bola um plano maluco, se infiltrar na escola como professor. Agora pensa comigo, o cara acabou de sair da cadeia, não tem formação nenhuma, e quer se passar por professor? Pois é. Mas o mundo de Numanches Frida é doido mesmo, e o plano dele, por mais absurdo que pareça, funciona. Como? A escola tá passando por um perrengue enorme. Um dos professores sumiu, o verdadeiro substituto, e a diretora tá desesperada por alguém para dar aula. Zeki aparece, se finge de professor substituto e ninguém verifica nada. O cara entra na escola como se fosse um profissional da educação. Tudo na maior cara de pau. Só que tem um detalhe importante aqui. A escola é uma bagunça gigante. Os alunos são os piores da cidade. Fazem o que querem, zoam com os professores, jogam papel, quebram as regras, gritam pelos corredores. Ninguém respeita ninguém. E os professores já estão no limite, tipo assim, socorro, quero sumir. E é nesse cenário de loucura que o Zeki chega. Logo no primeiro dia, ele já percebe que aquela escola não é normal. A sala dele é um circo, os alunos riem da cara dele, tiram sarro, aprontam todas. Eles acham que ele é só mais um professor bobo que vai desistir rapidinho, como muitos outros antes dele. Mas aí que vem a surpresa. Zeki não é como os outros. Ele não abaixa a cabeça, ele enfrenta os alunos no mesmo nível deles. Ele grita, encara, responde de volta e até ameaça de verdade. Do jeito maluco dele, claro. Os alunos ficam tipo, opa, esse cara é diferente. Ele não tem medo nenhum da bagunça. E isso começa a chamar a atenção. Enquanto tudo isso tá rolando, ele também tá de olho num objetivo só: cavar o chão do pátio e pegar o dinheiro. Mas não é fácil. Tem gente passando o tempo todo, tem câmeras, tem professor enchendo o saco, e ele precisa ficar disfarçado. À noite ele tenta cavar, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Tipo um guarda vendo ele, ou um aluno ficando no colégio mais tarde. E entre uma aula e outra, ele também conhece os outros professores. O mais importante nessa parte é a professora Lucy. Ela é toda fofinha, super dedicada, acredita nos alunos, tem aquele jeito todo meigo de vamos fazer a diferença. E claro, ela já olha pro Zeki meio torto, achando ele maluco, e ele também acha ela toda esquisita. Mas rola aquele clima de rivalidade engraçada, sabe? Mesmo fingindo que é professor, ele vai se metendo cada vez mais nas confusões da escola. Ele tá ali só pelo dinheiro, mas já começa a virar parte da bagunça. Os alunos começam a respeitar ele, na marra, mas respeitam. E ele começa a virar tipo o professor maluco que fala a língua deles. E por quê? Porque ele não é normal. Ele é todo na base da loucura e da coragem. Ele começa a tratar os alunos de um jeito completamente diferente. Ele não faz discurso bonitinho, não tenta dar lição de moral, nada disso. Ele vai no jeito dele, meio bruto, meio engraçado e super direto. Se os alunos falam alto, ele grita mais. Se eles jogam papel nele, ele devolve. Se um desafia, ele desafia de volta. E sabe o que acontece? Os alunos ficam chocados. Eles nunca viram um professor assim. E aos poucos, em vez de fazerem mais bagunça, eles começam a respeitar o Zeki. Do jeito torto deles, claro. Tipo, esse cara é maluco, mas é da hora. E isso muda tudo. Mas calma, porque o Zeki ainda tá focado no plano do dinheiro. Toda noite ele tenta cavar no pátio, mas sempre dá ruim. Ou tem segurança passando, ou câmera filmando, ou aparece algum aluno pentelho que ficou até mais tarde. Ele tenta de tudo, cavar rápido, disfarçar, se esconder, mas sempre dá uma zica. Enquanto isso, o dia a dia dele como professor vai ficando mais enrolado. Ele tem que preparar aula, lidar com os outros professores que vivem desconfiados. E principalmente com a professora Lucy. Lembra dela? Toda doce, fofa, dedicada, certinha, o total oposto do Zeki. E aí começa a parte divertida. Os dois vivem se bicando. A Lucy vê o Zeki como um problema. Ela acha que ele é agressivo, sem jeito, e que vai estragar ainda mais os alunos. Mas ao mesmo tempo,
ela também começa a perceber que ele está conseguindo o que ninguém conseguiu: controlar a turma. Do jeito maluco dele, claro, mas está funcionando. E aí, mesmo reclamando, ela começa a prestar atenção nele. Já o Zeki, que entrou ali só pensando em dinheiro, começa a se envolver com os alunos sem perceber. Ele descobre que muitos deles têm vidas difíceis, que alguns sofrem em casa, outros são só desmotivados, e muitos só precisam de alguém que acredite neles. E mesmo sem querer virar herói, ele começa a ajudar. Tipo, incentiva, briga, dá conselhos do jeito tosco, mas funciona. Tem uma parte muito legal aqui. A escola vai participar de uma competição de talentos com outras escolas. A Lucy quer que a turma do Zeki participe, mas os alunos não estão nem aí. E quem acaba convencendo eles? O próprio Zeki. Ele usa um jeitão meio de desafio, tipo, aposto que vocês não têm coragem. E a galera entra no jogo. Começam a ensaiar, a se dedicar, e a coisa vai pegando forma. Durante esse processo, a Lucy e o Zeki vão se aproximando. Não é nada meloso, mas dá pra ver que um começa a amolecer o coração do outro. Ela vê que ele tem um lado bom, mesmo todo errado, e ele começa a curtir a ideia de ser alguém diferente do ladrão que era. Só que ele continua com aquela batalha interna. Pega o dinheiro e foge, ou fica e muda de vida. Enquanto isso, as tentativas de cavar continuam dando errado. A frustração vai crescendo, mas ele também vai ficando mais envolvido com a escola. Começa a perceber que, pela primeira vez, as pessoas ali confiam nele. E isso mexe com ele, porque ele nunca teve isso antes. Zeki é meio malandro, tipo aquele cara que sempre dá um jeitinho nas coisas, mas nem sempre do jeito certo. Na real, ele começa o filme saindo da cadeia. Sim, o cara estava preso porque tentou roubar um banco. Só que olha a jogada. Antes de ser pego, ele escondeu o dinheiro roubado num terreno vazio. E adivinha o que aconteceu enquanto ele estava na prisão? Construíram uma escola bem em cima do lugar onde ele escondeu o grana. Aí já viu, né? Zeki sai da cadeia doido para pegar o dinheiro e sumir do mapa, mas descobre que agora tem um colégio no lugar. E o que ele faz? Ele arruma um jeito de se infiltrar lá como professor. Sim, o ex-presidiário vira professor só para poder cavar e pegar o dinheiro escondido. Ele até finge que tem experiência, mas a real é que ele não sabe nadinha de dar aula. A escola chamada Instituto Frida Kahlo é uma bagunça. Os alunos são super indisciplinados, fazem o que querem, ninguém respeita os professores, é gritaria para todo lado. Os professores estão cansados, sem paciência, e a diretora já nem sabe o que fazer. E é nesse caos que o Zeki entra. Só que surpresa! Mesmo sendo um professor nada convencional, Zeki começa a se dar bem com os alunos. Por quê? Porque ele trata eles de igual para igual, não fica com aquele papo todo formal de professor certinho. Ele mete o louco mesmo. Coloca ordem com jeito de bandido, dá bronca, manda desafio, e a molecada começa a respeitar ele. Do jeito deles, claro. Tem uma professora bem certinha na escola, a Lucy. Ela é toda doce, meio atrapalhada, mas tem um coração gigante. E óbvio, ela e o Zeki são completamente diferentes. Mas aí, já dá pra imaginar o que acontece, né? Aos poucos, eles começam a se aproximar e rola aquele clima. Enquanto isso, Zeki ainda tá tentando cavar o buraco e pegar o dinheiro escondido sem ninguém ver. Só que não é tão fácil assim. O buraco tá num lugar complicado, tem alunos sempre por perto, e ele tem que ficar fingindo que é professor de verdade. Ele se envolve cada vez mais com os alunos, começa a ensinar de verdade, do jeito dele, claro, e até ajuda os moleques com problemas pessoais. Vai virando meio que um herói torto, sabe? Claro que nem tudo são flores. Em vários momentos ele quase é desmascarado, tem confusão, briga, ciúme e muito, mas muito caos. A galera da escola toda é super caricata. Tem a professora desesperada, o diretor que não manda em nada, os alunos bagunceiros que só querem saber de zoar. É um festival de situações engraçadas e meio doidas. E o legal é que, mesmo sendo uma comédia cheia de cenas exageradas e maluquices, o filme acaba mostrando como, às vezes, as pessoas podem mudar, mesmo as que parecem mais perdidas. O Zeki entra ali só pensando em si mesmo, querendo recuperar o dinheiro e ir embora. Mas aos poucos, ele vai se ligando às pessoas, começando a se importar e percebendo que talvez a vida possa ser mais do que só correr atrás de grana. Imagina a cena.
Um cara chamado Zeke tá saindo da prisão. Ele é meio malandrão, daqueles que sempre arrumam um jeito de fazer as coisas, mesmo que seja tudo errado. Antes de ser preso, ele fez um assalto. Isso mesmo, roubou um banco. Mas não foi pego com o dinheiro, porque ele foi esperto. Escondeu toda a grana num lugar vazio, tipo um terreno baldio. A ideia dele era simples: ficar um tempo preso e, quando saísse, ir lá no mesmo lugar, cavar, pegar o dinheiro e sumir no mundo. Fácil, né? Só que, surpresa. Enquanto ele estava preso, o mundo fora da cadeia continuou girando. E adivinha o que construíram bem em cima do lugar onde ele escondeu o dinheiro? Uma escola. Isso mesmo, uma escola novinha em folha, cheia de alunos, professores e tudo mais. Aí ele vai até o terreno para pegar o dinheiro e pá! Tá lá o Instituto Frida Kahlo, uma escola do ensino médio. Zeke fica indignado, mas não desiste. O dinheiro tá ali, debaixo do pátio, e ele tá determinado a pegar. Então ele bola um plano maluco: se infiltrar na escola como professor. Agora pensa comigo, o cara acabou de sair da cadeia, não tem formação nenhuma, e quer se passar por professor? Pois é. Mas o mundo de Numanches Frida é doido mesmo, e o plano dele, por mais absurdo que pareça, funciona. Como? A escola tá passando por um perrengue enorme. Um dos professores sumiu, o verdadeiro substituto, e a diretora tá desesperada por alguém para dar aula. Zeke aparece, se finge de professor substituto e ninguém verifica nada. O cara entra na escola como se fosse um profissional da educação. Tudo na maior cara de pau. Só que tem um detalhe importante aqui. A escola é uma bagunça gigante. Os alunos são os piores da cidade. Fazem o que querem, zoam com os professores, jogam papel, quebram as regras, gritam pelos corredores. Ninguém respeita ninguém. E os professores já estão no limite, tipo assim: socorro, quero sumir. E é nesse cenário de loucura que o Zeke chega. Logo no primeiro dia, ele já percebe que aquela escola não é normal. A sala dele é um circo, os alunos riem da cara dele, tiram sarro, aprontam todas. Eles acham que ele é só mais um professor bobo que vai desistir rapidinho, como muitos outros antes dele. Mas aí que vem a surpresa. Zeke não é como os outros. Ele não abaixa a cabeça, ele enfrenta os alunos no mesmo nível deles. Ele grita, encara, responde de volta e até ameaça de verdade. Do jeito maluco dele, claro. Os alunos ficam tipo: opa, esse cara é diferente. Ele não tem medo nenhum da bagunça. E isso começa a chamar a atenção. Enquanto tudo isso tá rolando, ele também tá de olho num objetivo só: cavar o chão do pátio e pegar o dinheiro. Mas não é fácil. Tem gente passando o tempo todo, tem câmeras, tem professor enchendo o saco, e ele precisa ficar disfarçado. À noite ele tenta cavar, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Tipo um guarda vendo ele, ou um aluno ficando no colégio mais tarde. E entre uma aula e outra, ele também conhece os outros professores. O mais importante nessa parte é a professora Lucy. Ela é toda fofinha, super dedicada, acredita nos alunos, tem aquele jeito todo meigo de vamos fazer a diferença. E claro, ela já olha pro Zeke meio torto, achando ele maluco, e ele também acha ela toda esquisita. Mas rola aquele clima de rivalidade engraçada, sabe? Mesmo fingindo que é professor, ele vai se metendo cada vez mais nas confusões da escola. Ele tá ali só pelo dinheiro, mas já começa a virar parte da bagunça. Os alunos começam a respeitar ele, na marra, mas respeitam. E ele começa a virar tipo o professor maluco que fala a língua deles. E por quê? Porque ele não é normal. Ele é todo na base da loucura e da coragem. Ele começa a tratar os alunos de um jeito completamente diferente. Ele não faz discurso bonitinho, não tenta dar lição de moral, nada disso. Ele vai no jeito dele, meio bruto, meio engraçado e super direto. Se os alunos falam alto, ele grita mais. Se eles jogam papel nele, ele devolve. Se um desafia, ele desafia de volta. E sabe o que acontece? Os alunos ficam chocados. Eles nunca viram um professor assim. E aos poucos, em vez de fazerem mais bagunça, eles começam a respeitar o Zeke. Do jeito torto deles, claro. Tipo, esse cara é maluco, mas é da hora. E isso muda tudo. Mas calma, porque o Zeke ainda tá focado no plano do dinheiro. Toda noite ele tenta cavar no pátio, mas sempre dá ruim. Ou tem segurança passando, ou câmera filmando, ou aparece algum aluno pentelho que ficou até mais tarde. Ele tenta de tudo, cavar rápido, disfarçar, se esconder, mas sempre dá uma zica. Enquanto isso, o dia a dia dele como professor vai ficando mais enrolado. Ele tem que preparar aula, lidar com os outros professores que vivem desconfiados.
E principalmente com a professora Lucy. Lembra dela? Toda doce, fofa, dedicada, certinha, o total oposto do Zeki. E aí começa a parte divertida. Os dois vivem se bicando. A Lucy vê o Zeki como um problema. Ela acha que ele é agressivo, sem jeito, e que vai estragar ainda mais os alunos. Mas ao mesmo tempo, ela também começa a perceber que ele está conseguindo o que ninguém conseguiu: controlar a turma. Do jeito maluco dele, claro, mas está funcionando. E aí, mesmo reclamando, ela começa a prestar atenção nele. Já o Zeki, que entrou ali só pensando em dinheiro, começa a se envolver com os alunos sem perceber. Ele descobre que muitos deles têm vidas difíceis, que alguns sofrem em casa, outros são só desmotivados, e muitos só precisam de alguém que acredite neles. E mesmo sem querer virar herói, ele começa a ajudar. Tipo, incentiva, briga, dá conselhos do jeito tosco, mas funciona. Tem uma parte muito legal aqui. A escola vai participar de uma competição de talentos com outras escolas. A Lucy quer que a turma do Zeki participe, mas os alunos não estão nem aí. E quem acaba convencendo eles? O próprio Zeki. Ele usa um jeitão meio de desafio, tipo, aposto que vocês não têm coragem, e a galera entra no jogo. Começam a ensaiar, a se dedicar, e a coisa vai pegando forma. Durante esse processo, a Lucy e o Zeki vão se aproximando. Não é nada meloso, mas dá pra ver que um começa a amolecer o coração do outro. Ela vê que ele tem um lado bom, mesmo todo errado, e ele começa a curtir a ideia de ser alguém diferente do ladrão que era. Só que ele continua com aquela batalha interna. Pega o dinheiro e foge, ou fica e muda de vida. Enquanto isso, as tentativas de cavar continuam dando errado. A frustração vai crescendo, mas ele também vai ficando mais envolvido com a escola. Começa a perceber que, pela primeira vez, as pessoas ali confiam nele. E isso mexe com ele, porque ele nunca teve isso antes. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.